Boa noite a todos. Meu nome é Arthur Mesquita, eu sou o criador do programa de treinamento Seu Cliente Governo. O primeiro programa de treinamento voltado exclusivamente para os fornecedores de bens e serviços para a administração pública. E o objetivo desse webinário é analisar o edital de concorrência número 1 do Ministério do Desenvolvimento Social. Por que eu estou fazendo esse webinário? Primeiro, porque eu prometi um bônus para os meus alunos regulares do curso de negócios públicos. É um curso muito mais denso, com foco exclusivamente em pregões. E aí eles demandaram uma análise, um estudo de caso sobre algum tipo de modalidade de licitação que não seja o pregão eletrônico. E convenientemente, na semana passada, no dia 2 de maio, saiu esse belíssimo belíssimo edital, essa belíssima negociação pública de contratação de uma agência de publicidade com um budget, um valor estimado de mais de 13 milhões de reais. É um excelente estudo de caso. Então, por isso, a gente vai fazer quase que um reality show desse edital. A gente vai na sessão pública, a gente vai tentar conversar com a comissão de licitação e a gente vai tentar conhecer um pouco dos fornecedores que participarem desse processo seletivo público, beleza? Para contratar a agência de publicidade. Muito bem. O que a gente preparou para esse webinário? Lembrando, esse webinário ele vai ficar disponível para os usuários inscritos e depois vai ser liberado no nosso canal e também depois ele vai ser editado com algumas partes que eu pretendo aumentar para fortalecer esse conteúdo e aí a gente tem um belíssimo documentário sobre esse edital, beleza? Ele vai servir de estudo de caso para ser utilizado nas nossas aulas futuras. Então, muito obrigado pela sua participação e convido você a presenciar essa análise que eu estou fazendo em primeira mão aqui para vocês. Essa análise geralmente é feita por advogados, se assim você desejar. A depender da tabela de preços dos advogados, esse tipo de análise tem um valor precificado de R$1.200, R$2.000. Né? Então, estou fazendo isso de maneira gratuita para vocês e como um bônus aí, mais que exclusivo para os meus alunos. Beleza? Então, o que a gente separou para vocês, para a gente falar hoje? Bom, eu separei o edital, um edital muito denso, de mais de 120 páginas. Eu separei e fiz essa análise em 5 momentos. Em 6 momentos, perdão. 6 momentos. A gente vai começar pelo primeiro analisando a modalidade de concorrência, ok? Como aqueles que me conhecem, eu prezo pela parte muito mais prática do que jurídica, do que legal, do que doutrinária. Então a gente vai abordar os aspectos práticos de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais profissional do que aqueles cursos normalmente de licitações, de estudos em pregão, de estudos em concorrência ou de qualquer outra modalidade licitatória, geralmente o fazem. Beleza? Então, nossa primeira análise é sobre a modalidade de concorrência. Eu já recebi várias demandas solicitando e perguntando por que não pregão. Bom, isso já tem um bom tempo, né, desde a publicação da lei do pregão 10.520 de 2002 e sucessivamente depois o decreto 5450 de 2005, a Associação Brasileira de Imprensa e os demais veículos de imprensa começaram a pressionar o governo para que as contratações de agência de publicidade não seja feito pela modalidade pregão. Não contra a modalidade pregão, mas especialmente atacando o tipo de licitação menor preço. A gente sabe que o pregão ele ocorre no tipo de licitação de menor preço, ganha a licitação que ofertar um menor preço, e elas decidiram atacar esse tipo de licitação, dizendo que a agência de publicidade não poderiam guerrear pelo menor preço, e sim pela sua capacidade criativa, sua capacidade intelectual. Esse era o ponto de defesa deles. E aí até que eles conseguiram com o lobby lá criar
a Lei 2.232, que diz que a contratação de agências de publicidade tem que ser por melhor técnica ou técnica e preço. Isso está lá no artigo 5º da Lei 2.232, que dá normas gerais para a contratação de agências de publicidade no âmbito da administração pública federal. E aí, esse edital em específico, ele não só tem, o objeto dele não é só agência de publicidade, como contratação de eventos, elaboração de layout de site, media training, ou seja, tem uma porção de itens ali. E por isso, a comissão de licitação foi muito feliz, porque ela utilizou um acórdão de 2016 do Tribunal de Contas da União, finalizando esse dilema, se é concorrência ou se é pregão, o que vai ser utilizado. Então, ficou acordado lá anote aí, no acórdão 6.227 de 2016, é muito interessante esse acórdão, a gente não vai tratar especificamente, mas ele bate o martelo, ele diz lá que ele toma como razoável a premissa de que os serviços de comunicação digital se assemelham a um serviço de publicidade e propaganda. Isso ele já engloba os campos de produção de aplicativos mobile, sites, produção de conteúdo para jornais e revistas de grande circulação, e de que a predominância do caráter intelectual e criativo na execução dessas atividades afasta o seu enquadramento na definição de serviços comuns estabelecido na lei do pregão. Então, por isso, pessoal, a gente vai escutar muita chiadeira, vai provavelmente ter alguns recursos no Tribunal de Contas da União ou recursos administrativos para que tente reverter esse tipo de modalidade de concorrência para a modalidade pregão. Mas vai ser uma batalha muito difícil de se vencer, ok? Então, a gente vai ter que trabalhar na ideia de que essa licitação vai ser na modalidade concorrência. Um segundo ponto relevante que a gente tem que levar em consideração é o órgão que está contratando. É o Ministério do Desenvolvimento Social. Na nossa classificação da capacidade de pagamento do órgão, a gente tem geralmente esse nível de cuidado ao estabelecer com quem a gente está contratando, porque a gente sabe, a administração pública ela não paga adiantado, então o ônus da prestação do serviço, da produção daquele material, da contratação de pessoal, da produção daquele material é primeiramente dado à agência de publicidade e depois da entrega, o governo federal realiza o pagamento. Então, tem que ser bem temerário, tem que ter bastante cuidado para analisar os órgãos que você está contratando. Isso pode acarretar a falência de muitas empresas. E a gente tem visto isso, principalmente em alguns municípios, principalmente em alguns estados, que o fornecedor não tem capacidade de arcar com aqueles custos. Então, é necessário avaliar o risco daquela contratação. E a gente avalia o risco da contratação, além de outros fatores, analisando o órgão, analisando a capacidade de pagamento desse órgão. Dos mais de 50 órgãos superiores da administração pública federal, o Ministério do Desenvolvimento Social ele ocupa a 23ª posição, que não é uma posição ruim, ele tem uma boa capacidade de pagamento. E eu ainda acrescento que a justificativa para a contratação dessa agência de publicidade é bastante relevante na agenda do governo. A gente sabe que, em se tratando de órgãos superiores, o que altera a capacidade de pagamento deles é a agenda política do governo. Então, independente desse governo se manter na presidência ou houver troca de cadeiras na presidência da República, o Ministério do Desenvolvimento Social, especialmente esse contrato, ainda vai ser bastante relevante, porque essa carteira carrega a publicidade de um dos principais programas de governo, seja do governo do Michel Temer, seja do governo esquerdista ou direitista, que é o programa Bolsa Família, além de outros programas de desenvolvimento social, como o Programa Criança Feliz, aquisição de alimentos da agricultura familiar, Programa Nacional de Assistência Social, enfim, uma série de programas
que, aos olhos do governo, seja qual for o governo, isso é um capital político bastante relevante. E a divulgação tempestiva e bastante criativa desses programas pode gerar votos futuros. Então, além do gasto político que está envolvido nessa seara aqui, você tem uma boa relevância dessa carteira aos olhos do governo, seja qual for o governo. Então, por isso, eu acredito que esse negócio é uma tremenda... um dos melhores negócios relacionados à publicidade que saiu nesse ano. Então, primeiro porque trata do Ministério do Desenvolvimento Social, que a gente considera como relativamente um bom pagador, existem melhores, mas é um bom pagador, e trata da divulgação desses programas, esses programas essencialmente políticos, né? Então, que trazem um capital de voto bastante relevante. Então, eu não espero que o governo vá mudar a sua agenda política e, com isso, alterar a capacidade de pagamento, especialmente desse contrato. Beleza? E, por fim, para coroar essa análise de risco sobre a capacidade de pagamento do órgão, em especial do contrato, a gente tem que a execução desse contrato é empreitada por preço unitário. Ou seja, as entregas do bem, as entregas dos produtos e serviços ocorrerão por demanda. Isso significa dizer que o órgão vai demandar do fornecedor, da empresa contratada, algum tipo de produto via ordem de serviço e ela vai ter um prazo para cumprir. Após cumprir aquela demanda, ela vai receber os valores. Isso dá uma segurança melhor para o fornecedor, na medida em que ele não vai se preocupar em receber 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais ou os 13 milhões de reais num curto período. Isso vai ser dissolvido ao longo do tempo. E aí a gente entra na terceira parte da nossa análise, que é a execução do contrato. A execução do contrato ela vai ser uma execução indireta, ou seja, pode haver a necessidade de ter pessoal dentro do órgão público, é quase como uma terceirização, mas eles deixam bem claro que não é uma terceirização, é uma execução indireta de serviço, que vai envolver mão de obra e produção de bens e serviços. Então, a gente tem, por exemplo, a entrega ao longo do contrato, a criação de layouts para projetos de site e aplicativos mobile, criação de animações, criação de conteúdos para jornais e revistas de grande circulação. Isso tem 3, 2, 4, 5 por dia, por mês, tem esses prazos. Elaboração de eventos, media training, ou seja, esse contrato, apesar de ter no seu caput a contratação de agência de publicidade, envolve uma série de serviços bastante relevantes e bastante diferenciados que agregam a publicidade desses eventos, em específico desses programas, dessas políticas públicas e também a promoção institucional do Ministério do Desenvolvimento Social. Bom, eu falei que a demanda vai ser por ordem de serviço, é bem interessante que a empresa que for contratada, ela dê uma olhada lá no manual de procedimentos do Ministério ou o manual de procedimentos da Presidência da República, em específico dessa ordem de serviço. E é interessante que a empresa ela tem que ter, no ato da contratação, estrutura administrativa suficiente para cumprir essas tarefas. Beleza? Essa é a nossa terceira parte, a execução do contrato. Bom, e aí a gente chega numa quarta parte de análise desse contrato. O valor do contrato, bastante interessante, né? O valor anual estimado para essa contratação é de R$ 13.528.687,51. Além disso, eles estabelecem um percentual de 5% da proposta final vencedora para as despesas de deslocamento. Imaginando esse budget final, a gente teria uma despesa, mais um acréscimo desse contrato, de aproximadamente mais de R$ 600 mil só para diárias
e deslocamentos, que é 5% do valor anual. É bastante dinheiro, é muito relevante esse contrato, porque exige muito esforço da empresa contratada. Você vê que esse deslocamento é alto, mas ele pressupõe um deslocamento de equipamento, de material, de pessoal. Então, por isso é bastante alto e a empresa ela tem que ter ciência de que isso não é um bônus. Isso aqui é mais como um ônus para a empresa, porque ela tem que fazer uma gestão bastante interessante de passagens, de diárias, de quem vai ser deslocado, de quem vai ser movimentado, é o diretor, quando o diretor vai, porque é o roteirista, como é que vai ser feito isso, porque isso exige um capital muito relevante, as diárias desse pessoal geralmente são bastante elevadas, né? E o mais interessante aqui é que esse contrato, ele pode ser prorrogado por até 5 vezes. Isso ele está de acordo lá com a Lei 8666 de 1993, no artigo 57, inciso 2º, que esse tipo de contrato de prestação de serviço pode ter a sua prorrogação de acordo, mediante acordo entre as partes, se o trabalho está sendo relevante, por até 5 vezes. Isso dá para a gente um contrato de quase 70 milhões de reais em um período de 5 anos. É provavelmente um dos clientes mais relevantes que a sua agência de publicidade vai ganhar. Então é por isso que você tem que se dedicar a esse contrato, por isso que esse negócio é bastante relevante. Se você tem medo de ser carta marcada ou alguma coisa nesse sentido, eu aconselho você a não ir por esse lado, eu aconselho você a trabalhar na proposta técnica, eu aconselho a você se dedicar a esse tipo de projeto. Eu sei que algumas das propostas técnicas irão acarretar custos para a agência de publicidade, e esses custos não vão ser assumidos pelo Ministério, vão ser assumidos pelo órgão, mas eu acho relevante você tentar brigar para conseguir ganhar esse edital. Claro, se você tiver as capacidades que o órgão impõe no edital. E aqui a gente chega na parte das capacidades, né? Tentar responder a pergunta, você tem condição de participar desse edital? Então, olha só, esse é nossa quinta parte, é a da participação. Como é que você faz para participar dessa licitação, dessa seleção pública de empresa? Bom, por ser concorrência, e lá o artigo 22 da Lei 8666 diz que qualquer interessado pode participar da licitação até o início da sessão pública, desde que cumpra os requisitos do edital. E quais são os requisitos do edital? E eu considero que a gente tem uma margem aí para tentar brigar, especialmente para empresas que são fora do Brasil. Beleza? No ano passado a gente conhece empresas de fora que queiram, isso é bastante relevante, é possível entrar com um recurso administrativo nesse sentido, tá certo? Bom, primeiro, poderão participar dessa concorrência empresas especializadas na prestação de serviços de comunicação corporativa que cumulativamente estejam estabelecidas no país, é isso que a gente mais ou menos entende que dá para brigar, e na B, estejam devidamente cadastradas e com situação regular no SICAF, ou apresentem a documentação. Bom, aí a gente tem vários detalhes lá no item 7.2, que diz quem não pode participar, e são questões mais moralmente centradas, né? Você não vai poder participar se o seu sócio, dirigente, administrador, gerente ou empregado tem algum vínculo com o órgão público, ou com a subcomissão, ou com a comissão. É claro, isso a gente não vai abordar. O que eu quero deixar bastante claro é como é que você faz para participar. Primeiro, sem dúvida, você tem que se cadastrar no SICAF. Você tem que se cadastrar no SICAF. Você tem que reunir a documentação. E um detalhe importante, essa licitação ela vai ocorrer meados de junho. Nesse período, o SICAF está se modernizando. Ele vai passar por um processo de digitalização. E aqui é um ponto importante. Empresas que estão cadastradas no SICAF, elas devem correr atrás para modernizar os seus documentos, modernizar os seus acessos, porque isso pode afetar de alguma maneira
o processo seletivo. É claro que ele deixa exposto aqui que o cara vai participar ou através de SICAF ou através de documentação, lá do item 10. Mas como recomendação, eu recomendo que você faça o seu SICAF. Se você não tem, faça. Se você tem, atualize e preste atenção na modernização desses sistemas. Como isso vai te afetar? Vai haver uma interligação entre as receitas, entre a Receita Federal, entre a Previdência, entre a consulta trabalhista, os débitos trabalhistas. Então, se você está com algum débito, se você tem a possibilidade de ter algum débito nesse meio do ano, é um período de organização contábil, de publicação de balanços, eu sugiro que você tome bastante cuidado. Esse é uma das nossas dicas. Tome bastante cuidado nesse momento. Tem publicação de balanços, renovação de balanços, certo? Então, o seu contador ele tem que estar com os balanços em dia. Vai ter essa mudança. Você não pode estar devendo nenhum funcionário. É um momento de pagamento de tributos ali. Então, eu recomendo que você tenha uma relação próxima ao seu contador. Beleza? Bom, e aí a gente chega na nossa sexta etapa, que é a documentação. Bom, a gente chega na documentação. Bom, já adiantei algumas coisas, mas vamos lá. Você tem que apresentar 5 envelopes para participar dessa licitação. Cada um desses envelopes vai conter um documento específico. O primeiro envelope, ele vai dar a habilitação jurídica, técnica, fiscal, econômica e financeira. Beleza? Esse é um envelope que você pode elaborar juntamente com a sua inscrição no SICAF, com exceção do atestado de capacidade técnica. Beleza? Nesse envelope você vai colocar o contrato social da empresa, você vai colocar o registro cadastral do CNPJ, a inscrição estadual, vai colocar os atestados, as certidões. E o mais importante, eu não vou ficar abordando cada um desses itens, eu até recomendo que você faça um checklist, eu recomendo que você gaste um tempo relevante para elaborar a qualificação técnica, os documentos de qualificação técnica. Por quê? Os documentos de qualificação técnica têm itens aqui bastante específicos e que podem ser objeto de recurso, tanto para atacar quanto para defender. Ou seja, você pode atacar um outro ou se defender. Você tem que apresentar declaração, atestado ou certidão de 2 clientes diferentes, comprovando que você já prestou aquele tipo de serviço. E qual é o serviço desse edital? São inúmeros itens. É elaboração de evento, é produção de conteúdo, é gravação de mídia, é media training, é elaboração e organização de pauta de agenda, ou seja, você tem que conseguir comprovar pelo menos 20% desses itens. Isso é importante e você tem que utilizar isso como manobra de ataque para tentar desclassificar os seus fornecedores já na primeira sessão pública. Beleza? E além disso, no dia da sessão pública, você tem que comprovar que você tem profissional, seja via contrato, seja carteira de trabalho, que seja profissional adequado para tocar esses serviços de nível superior, que seja um profissional com comprovação de capacidade técnica profissional para conduzir e executar esses serviços. Beleza? Além disso, eu já falei no item anterior, você tem que ter muito cuidado na sua qualificação econômica financeira, é época de balanço. Então, eu recomendo muito que você já tenha em mãos o balanço de 2016. Não vá me apresentar o balanço de 2015. O balanço de 2015 tem validade agora, acaba agora, em 30 de junho, imagina. Você presta esse serviço e algum licitante vai lá e entra com recurso contra você. Você não precisa perder essa licitação por causa de erros circunstanciais do seu contador, beleza? E essa avaliação do primeiro envelope e o recebimento desses 5 envelopes irão ocorrer na primeira sessão pública, beleza? Na primeira sessão pública. Na segunda sessão pública vai ser feita a análise da proposta técnica. Vão ser analisados os envelopes de número 2, de número 3 e de número 4. E vai ser eleita uma subcomissão técnica para fazer a análise imparcial desses documentos. Essa subcomissão técnica ela vai ser
eleita 2 dias antes da sessão pública e lá vai tratar dos nomes deles. Tem toda uma regra que eu achei bem interessante no edital. Você vai, recomendo que você dê uma olhada, acompanhe esses nomes. Se você acredita que conhece mais ou menos algum desses profissionais, para você, se ele tem um tipo de perfil que gosta mais daquele tipo de trabalho criativo, ou seja, tem que partir desse tipo de estratégia, ok? O que você vai colocar no envelope de número 2? E é o mais importante. E detalhe, o envelope de número 2, ele vai tratar do plano de comunicação corporativa e esse envelope, ele tem que ser um envelope padronizado e fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Exatamente. Esse não é um envelope comum. Esse envelope, ele é o santo graal dessa licitação. Ele não pode ter rasura, ele não pode ter amassos, ele não pode ter qualquer tipo de identificação que leva a crer que esse envelope pertence a um tipo de empresa. Então, eu sugiro que você colete esse documento lá no Ministério do Desenvolvimento Social e proteja esse documento, seja um santo graal, emoldure, faça de tudo para que não haja rasuras. E quando dá entrega desse documento, fique de olho para que não haja algum tipo de maculação a esse seu documento. É muito importante, o edital frisa muito que esse envelope ele tem que ser padronizado e ele não pode ter rasuras, da mesma forma com o seu conteúdo. No envelope de número 3, por outro lado, ele é um envelope padronizado da sua instituição, ou um envelope que você compra, esses de papelaria. E nele vai ter o plano de comunicação corporativa a vir identificado. Como é que funciona? Depois da primeira sessão, se todos forem habilitados e não houverem recursos, a comissão ela vai mandar o envelope de número 2 para a subcomissão técnica, eles vão analisar e eles vão pontuar essa documentação. Depois vai retornar à comissão de licitação e eles vão fazer a ponderação. Eles vão fazer o cotejamento do envelope de número 2 com o envelope de número 3. O envelope de número 3 contém o plano de comunicação identificado, ou seja, a comissão vai ver a pontuação feita de forma imparcial e a documentação propriamente dita, e eles vão comparar, essa empresa é tal empresa. E aí você tem a pontuação. Além disso, o número 4 também tem uma pontuação relativa aí, que é a capacidade, você vai colocar lá os documentos relativos à capacidade de atendimento e relatos de soluções de comunicação corporativa. Esse, é claro, não dá para ser anônimo, né? Se você vai descrever os seus relatos lá, vai ter pessoalidade embutida nesses documentos. Beleza? E aí, feito essa segunda etapa, a primeira etapa é a habilitação, a segunda etapa é o julgamento técnico, a última etapa é a precificação. Dentre os fornecedores classificados, vão se fazer uma relação do melhor preço, do maior preço para o menor preço, e a empresa que conseguiu maior pontuação tem que ofertar o menor preço. E aqui tem uma estratégia bem picante que a gente pode passar para os senhores, ok? Bom, em frente. Muito bem, nós teremos 4 sessões públicas. A primeira vai ser para a entrega de todos os envelopes, né? Envelope de número 1, de número 2, de número 3, de número 4, de número 5. Vai ter a formação da comissão. E eu sugiro, faça parte da comissão dos licitantes, beleza? Seja proativo, faça, não, eu quero participar, eu quero assinar, eu quero conferir. Isso te dá poder de fogo contra os seus fornecedores, porque você vai estar comparando todas as documentações na medida da abertura. E aí, eu sugiro que caso você tenha algum item para dar de recurso, não fale de pronto, não solte a sua metralhadora ali na hora. Aguarde o tempo para fazer a intenção de recurso. Aguarde o tempo para fazer o recurso. Por quê? Porque se você alertar a um erro à comissão de licitante, eles podem tentar fazer o saneamento daquela situação, tentando achar que aquilo é alguma coisa formal. Mas quando acaba o procedimento, aí sim você pode atacar. Beleza? Depois, na sessão pública, a segunda sessão pública vai ser a remessa dos envelopes para a subcomissão. Na terceira, vai ser a abertura do envelope 3 para fazer o cotejamento, que eu já expliquei. E na quarta,
vai ser a abertura dos envelopes da proposta de preço. Beleza? Bom, pessoal, em razão do tempo, a gente vai ter que encerrar o nosso webinário. A gente tem muita coisa para falar, mas realmente gastar 1, 2 horas aqui pouco, produz muito pouco de maneira a agregar conhecimento para os senhores que estão aí na nossa audiência. Claro que eu abro aqui a possibilidade de vocês enviarem perguntas e aí a gente consegue fazer uma produção de conteúdo mais relevante para vocês. Então, se você tiver dúvida, mande para a gente lá o contato, a sua dúvida lá para contato@seucliente.com.br. A gente vai responder a sua pergunta. Vai responder a sua pergunta, vai enviar, vai filmar a resposta dessa pergunta, vai enviar para os nossos alunos e depois a gente disponibiliza para você de forma bem tempestiva, beleza? Bom, alguns itens importantes aqui para a gente finalizar mesmo, ok? Há um erro no edital, lá no item 10.2.4.2, que a comissão de licitação não colocou o patrimônio líquido mínimo. Aqui, ó, a gente vai entrar com uma solicitação de esclarecimento e provavelmente eles vão alterar esse edital. Beleza? Vai ter alteração do edital aqui, certo? Bom, pessoal, é isso. Antes, eu quero deixar o meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e deixar um recado, que a gente está abrindo uma mentoria, tá certo? Uma mentoria especialmente dedicada a esse edital. São poucas vagas, pouquíssimas vagas, são somente 10 vagas, e é uma mentoria individualizada, não é esse padrão de vídeo, né? Não é um padrão de vídeo gravado. A gente vai montar uma conferência com a sua empresa, serão 4 horas dedicadas exclusivamente à empresa, onde a gente vai tirar dúvidas, a gente vai enviar documentação, vai enviar checklist, vai fazer comentários do edital, vai enviar para você os nossos comentários, onde você deve se debruçar, vai enviar alguns modelos de recursos que você pode ter na mão em caso de querer atacar uma outra empresa. A gente vai debruçar na parte da proposta técnica. Eu creio que 4 horas é um tempo... não é suficiente, mas ele é um tempo especialmente calculado para que haja uma parceria entre o mentorado e a mentoria, né? Entre a pessoa que está recebendo a mentoria e quem está instruindo isso, né? Entre o mentorado e o mentor. Então, é um tempo que é preciso um trabalho de ambas as partes, beleza? Então, a gente vai abrir essa mentoria na quarta-feira e vai durar até domingo. São 5 dias para realmente quem quiser. Se não houver ninguém procurando isso, a gente vai encerrar e vai começar outros trabalhos. A gente tem um trabalho, outros projetos a tocar. Isso é um projeto que vem antes, caso haja procura. Beleza? Tranquilo, é simplesmente isso. O que a gente vai abordar lá na mentoria? A gente vai abordar a proposta técnica, certamente. Eu quero gastar pelo menos 50% da mentoria dando trabalho para vocês, no sentido de montagem, de discussão. Você fez tal procedimento, você examinou esse tipo de item. Por exemplo, a gente analisou o edital e viu que o subquesito de número 2, estratégia de comunicação corporativa, ele tem que ser o primeiro a ser abordado pelas empresas, beleza? Porque ele tem uma maior pontuação, ele não é tão complexo quanto o item de número 3. O item de número 3 vai te exigir um esforço enorme, mas a pontuação relevante está no item de número 2. A proposta de preço, a estratégia de preço, como é que você vai ponderar isso aí? Eu sugiro que você crie uma estratégia de preço, se você não conseguir chegar na proposta técnica. Quais são as formas de você alcançar a pontuação mínima? Qual é a estratégia adequada para você simplesmente avançar para a próxima fase? Especialmente a gente vai elencar alguns possíveis modelos de recurso, vai conversar sobre edital, vai fazer checklist, a gente vai enviar muita coisa para você.
Beleza? Então a gente deixa a possibilidade de você fazer essa mentoria. É livre, a gente fecha as inscrições no domingo. E, bom, é isso. Se você quiser mais detalhes, entra lá no nosso site, manda e-mail para a gente fala mais sobre a mentoria. Beleza? Se você gostou dessa análise, por favor, siga a gente aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Ok? Forte abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Até mais, pessoal!